Queridos, aquele que tem ouvidos ouça. Isso que a Dalila falou a respeito da cicatriz, a respeito do curativo, do remendo, é exatamente o tema da palavra de hoje. Deus é bom. Então já vamos direto para o texto, Lucas 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bebem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Eu sei que foi uma passagem um tanto grande, e eu gostaria que a gente focasse nessa parábola. Mas é importante que a gente soubesse o que estava acontecendo desde antes. Porque, como eu falei, tem tudo a ver com o que a Dalila disse. Eu ultimamente tenho visto um documentário que fala a respeito da Terra, fala a respeito de todas as catástrofes que
já aconteceram no nosso planeta para que ele estivesse desse jeito hoje. E dentre um dos episódios, ele falou a respeito das células do nosso organismo. E que as células, elas, em algum momento, elas precisam se regenerar ou se multiplicar, ou para fechar uma ferida, ou simplesmente pelo bom funcionamento do corpo, pelo desenvolvimento dele, amadurecimento do corpo. E cada vez que a célula, o tempo vai passando e a célula do corpo, ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, multiplica e morre. Mas a gente não pode se pegar nesse ciclo como sendo algo que iniciou e terminou. Porque ela gerou vida. Ela gerou energia enquanto ela estava viva. E no momento que ela morre, ela tem um propósito na morte dela. Porque se uma célula ela ficar viva durante muito tempo, ela começa a criar pequenos defeitos. E a célula que ela gera com pequenos defeitos. E isso se distancia do gene principal dela. Então, por que pensamos que a morte é o fim de um indivíduo, ou a morte é o fim de um processo? Ela faz parte de um ciclo como um todo. Então, esse ciclo da vida, ela não termina nessa morte. Na verdade, ele se une a um novo recomeço, onde vai ser gerado uma nova vida mais parecida com o gene inicial. Uma célula cancerígena, ela se distancia tanto desse gene, a ponto dela se multiplicar desenfreadamente e ela não exercer mais a função dela. Então ela distribui morte no corpo. Quão bom seria se essas células morressem? Certo? Então essa morte, ela é necessária para um bem do corpo. A gente não pode olhar para uma determinada circunstância, para um determinado momento e determinar isso como uma verdade ou como um resultado fracassado do ciclo, porque o propósito da morte é trazer vida para o corpo, ou manter vida no corpo. Amém? Tá entendendo? E será que nós estamos sofrendo com alguma determinada situação na nossa vida que nos coloca em dúvida se fracassamos ou se o plano que o Senhor tinha na nossa vida deu errado? Porque algo ruim aconteceu? Porque algo se perdeu no meio do caminho? Não dá para avaliarmos isso de forma isolada. Como a gente leu no texto, e Lucas ele detalha bem essa mesma parábola, essa mesma sequência de acontecimentos, tudo que nós lemos, ele também é falado em Mateus 9, em Marcos 2. Mas a passagem de Lucas ela é mais precisa. Ela fala com mais exatidão, com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe nessas duas parábolas. As duas foram a respeito do remendo da roupa e dos odres novos que recebem vinho novo. Bom, como que veio esse assunto, né? Como que isso foi trazido por Jesus? Ele tinha acabado de curar um paralítico na frente dos fariseus, na frente dos mestres da lei. E nesse texto ele fala que ele chamou Levi. Nas outras passagens diz que ele chamou Mateus, como a gente conhece melhor. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano, assim como os outros. E quando Mateus chama Jesus para comer na casa dele, para servir o banquete, ele chama também os amigos dele, chama os publicanos. E isso escandaliza os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei não entendiam o propósito, não entendiam
o fim, o objetivo pelo qual Jesus estava aqui. E, queridos, os fariseus, os mestres da lei, eles eram odres. Eles eram pessoas que tinham vestimentas espirituais e que precisavam de renovo. Quando Jesus fala dessas vestes espirituais, da veste rasgada, ele está falando das vestes espirituais de cada um que estava ali. Ele fala das vestes de cada um de nós, de como que nós estamos perante ao Senhor. E quando ele fala do remendo, consegue acompanhar comigo? Mais ou menos no versículo 26. Levi. 36. E ninguém, então, lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Pensa numa roupa velha. Na verdade, pensa numa roupa. Hoje a gente tem um armário farto para vestir de roupa, mas pensa que nessa época Jesus aconselhou aos discípulos dele: vão, preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, mas não levem duas túnicas. Não levem duas túnicas. Vão só com a túnica do corpo. Quando eles levavam roupa reserva, eles levavam duas. Para enquanto lava uma, outra está no corpo. Então você pensa em você viajar em missões levando duas trocas de roupa. Ah não, Jesus falou, não leve duas, leve só uma. É pouquíssima roupa. A roupa que a gente veste hoje, ela é produzida por indústrias têxtil que produzem em massa, muita roupa. Hoje mesmo alguém menos abastado tem um guarda-roupa de inveja para essas pessoas dessa época, porque as roupas eram produzidas artesanalmente, manualmente. Então pensa que a roupa ela tinha que durar muito mais. E cada vez que se rompia, se rasgava um pedaço da roupa, tinha que fazer um remendo. Mas nessa parábola Jesus apresenta o quê? Ninguém tira o remendo de roupa nova e põe numa roupa velha. Porque se você tem uma roupa nova que rasgou, e alguém chega com uma roupa... Se você tem uma roupa velha que rasgou, e alguém chega com uma roupa nova para você, e essa veste nova é Jesus se apresentando, com vestes novas e limpas, como que faz sentido você arrancar um pedaço dessa roupa e colar na sua, e remendar a sua? Você vai ficar com uma roupa velha, remendada, e uma roupa nova rasgada. Não tem sentido isso. Então quando Jesus vem trazer uma roupa nova, Ele está trazendo o renovo. Ele está trazendo uma chance nova. E da mesma forma, o odre, quando ele fala do odre velho, ele quer trazer o novo, que é o vinho. E o vinho representa Jesus. Jesus derramou o seu sangue e falou: esse vinho é o sangue, é o símbolo do sangue que representa a mim. Então o sangue, o vinho, é próprio Jesus. Só que para ele entrar num odre, esse odre não pode estar velho. E o que os fariseus, o que os mestres da lei e o que os discípulos de João Batista apresentaram nesse diálogo, eles falaram: por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, os fariseus jejuam, e os seus discípulos comem e bebem livremente. Por quê? Eles estão demonstrando que uma mente envelhecida, um ambiente impróprio para um vinho novo. Sendo Jesus o vinho novo, entrando numa mente dessa, o que vai acontecer? Ela vai rasgar. Semelhante ao odre. Ele vai romper.
Ele não vai resistir. Então, antes de Jesus ser inserido, ele precisa transformar a mente. Ele precisa transformar o odre num odre novo, renovado, que suporte a expansão. Por quê? Quando o vinho novo, ele entra no odre, ali ele começa a fermentar. Ele começa a amadurecer. E quando ele começa a fermentar e amadurecer, ele começa a expandir. E o odre, ele é feito de couro. E se esse couro já está expandido, ele rasga. Por isso que precisa ser um odre novo, com couro novo. Assim é Jesus na nossa mente. Quando a nossa mente está velha, quando a nossa mente está fechada para o novo de Deus, e algo acontece, isso é como uma quebra, isso é como uma quebra de paradigma, isso é como uma rachadura. É exatamente o que os discípulos de João foram questionar. Por que que nós jejuamos e vocês não jejuam? Mas querido, o noivo estava ali. Como vocês querem jejuar numa festa de casamento? O noivo está com vocês ainda? É uma compreensão totalmente diferente. Eles não estavam preparados. Não havia sido preparado ainda a mente deles. E querido, que momento que a gente está? Será que a gente está olhando para as nossas circunstâncias, questionando a Deus, questionando o que está acontecendo e falando, por que que eles fazem isso? Por que que os outros fazem isso e nós fazemos aquilo? Será que você está se doendo com alguma mudança que está acontecendo ao seu redor? E se doendo por aquilo que está acontecendo? Será que você está olhando um pequeno pedaço só da sua roupa? Quando Jesus quer te vestir por inteiro? Se um dos nossos membros, uma manga de uma camiseta, representa a nossa vida familiar, e ela rasga, a gente quer remendar a vida familiar, mas não quer remendar os negócios. A gente quer transformar a nossa finança, ser próspero, mas a gente não quer se consertar mediante a Receita Federal e pagar os nossos impostos. Será que a gente está olhando para os nossos problemas sem ver que Jesus não quer remendar um pedaço da nossa vida, ou uma área da nossa vida? Ele quer trocar a veste inteira. É tudo. É tudo. O que ele vem propor não é somente um remendo, ou não é somente encher o fundinho do odre. Ele não vai encher o fundinho do odre. Ah não, o meu odre está velho, então não enche até o máximo, senão ele vai rasgar. Coloca só no fundinho. Será que é isso que a gente tem pedido a Deus? Sabe, eu escutei do Luciano Subirá uma colocação muito especial. Ele falou, quando a gente vai e se coloca num período de oração, a gente tem como propósito alcançar alguma coisa de Deus. E isso está embutido na nossa mente. Eu oro para ir conseguir algo de Deus. Quando, na verdade, a oração é uma via de mão dupla. E na oração, nós deveríamos que Deus conseguisse alguma coisa da gente também. Será que quando a gente se coloca num momento de oração, a gente está se abrindo para que Deus faça as suas petições? Nos confronte? Fale, ei, eu sou o noivo, por que você está querendo jejuar quando eu estou contigo? Querido, Ele não quer
remendar só um pedaço da nossa roupa. Aleluia. Logo após, acho que nesse trecho já entra no capítulo 6, mas nas outras passagens de Mateus e Marcos, acontece ainda no mesmo capítulo, e dá a impressão que é muito sequência o que vem a seguir. Coloca no capítulo 6, versículo 1, por favor. Não, mudou. Marcos 2, 23. Enquanto ele vai... Esse menino é muito rápido. Certo sábado... Não, passou. Volta em um versículo. Será que é só em Mateus? Mateus 9, 18. Volta no 17 para a gente entender. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Olha o que Jesus fala. Ele não fala. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Querido, todos os outros foram duros no se prostrar. Fariseus, mestres da lei e os discípulos de João Batista. Eles não desfrutaram da presença de Deus ali com o que Jesus tinha a oferecer. Jesus, ele se mostrou como um médico curando o paralítico. Ele perdoou o pecado e falou: isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Eles mesmos reconheceram: quem pode perdoar pecados senão a Deus, senão somente Deus? E Jesus disse: isso é para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade. Ele se apresenta como médico, como Filho de Deus, perdoador de pecados, e logo depois ele se coloca ainda como noivo. Enquanto o noivo estiver com vocês, ele mostra ali 3 identidades, 3 faces da personalidade de Deus: filho, médico e noivo. E eles não perceberam, e eles não se prostraram, eles questionaram as condutas que Jesus aplicava com seus discípulos, quando tudo que Jesus queria era isso: eu sei que tu podes curar, se estender a mão sobre a minha filha, o Senhor pode curar. Isso esse dirigente, ele contou prostrado no chão, ajoelhado aos pés de Jesus. Esse odre estava pronto. Esse odre estava pronto. Será que nas nossas petições ou nas nossas orações temos levado questionamento às condutas que Deus tem trazido aos sacerdotes do Senhor, aos seus discípulos? Por que, Senhor, que os seus discípulos estão agindo dessa forma? Quando nós devemos somente ajoelhar e reconhecer aquilo que o Senhor tem feito e falar: eu sei, Jesus, que o Senhor pode colocar a mão e transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode colocar a mão e transformar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade não entende. O que diz em Romanos 12, 2?
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O vinho, ele não pode ser moldado ao odre. É o odre que tem que ser moldado ao vinho. O evangelho, ele não pode ser moldado ao cristão. É o cristão que é moldado ao evangelho. Querido, quando a igreja ela foi se desviando do evangelho, e infelizmente com pesar, na época denominada Igreja Apostólica Romana, alguns homens se levantaram, dentre eles Martim Lutero, para protestar aos acontecimentos que estavam se desencadeando. E isso, 100 anos de Martim Lutero romper com a igreja, um outro padre foi morto pela igreja. E esse romper é semelhante a uma célula que se multiplica de uma célula deficiente, mas que está mais alinhada com o gene inicial. Será que se a Igreja Católica ela tivesse morrido ali, as coisas não teriam ficado menos pior? Será que Martim Lutero não tivesse rompido com a igreja ali, as coisas não teriam ficado ainda piores? Esse renovo é importante. Eu vejo nessa igreja um renovo. Nós fomos chamados a voltar de volta, a retornar ao gene original, a igreja de Atos, ao núcleo firmado na rocha, somente a Cristo, somente na Escritura, somente na Palavra, no Espírito Santo. Mas a nossa mente ela precisa ser transformada. Se questione mesmo. Eu tenho me questionado: o que minha mente está velha? O que a minha mente não está vendo? O que precisa ser mudado? Às vezes a gente acha que sabe fazer um culto, né? Mas Jesus ele quer trazer o novo. Só que ele não vai trazer o novo se a nossa mente estiver velha, porque vai romper. Então ele precisa primeiro mudar a nossa mente. Esse é o processo. Mudar a nossa mente, porque o vinho está pronto. Ele quer descer, ele quer encher as nossas vidas. Mas nós precisamos nos renovar para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero aproveitar para pedir aos irmãos que a gente se coloque num momento de intercessão agora. Se vocês puderem vir aqui para frente, para a gente orar, não só para pedir algo do Senhor, mas para que Ele abra a nossa mente. O que precisamos mudar? No que o nosso espírito não está alinhado com o Pai? Será que nós estamos como fariseus e mestres da lei, questionando a autoridade do Senhor em perdoar pecados, em curar enfermos,
questionando o Espírito Santo na forma com que ele se move na nossa igreja, questionando uma doença que se abateu a um nosso familiar, questionando uma demissão, um desemprego. Isso pode ter sido para te salvar. Um corpo não seria forte se ele não vencesse vírus, resfriado. Um soldado não é forte se ele não for colocado no fronte de batalha. Só de treino. Seja livre aqui, Espírito Santo. Seja livre aqui, Espírito Santo. Nós queremos abrir as nossas mentes. Nós queremos entender, Pai, o seu ciclo de renovo na nossa vida. Se há morte, se há perda, Senhor. E nós vemos somente a derrota, Pai. Nos dá a visão do todo, Pai. Nos dá a visão da saúde do teu corpo como um todo. Porque a sua igreja, Senhor, não é somente a Rocha de Alphaville. A igreja de Jesus Cristo não é a igreja evangélica brasileira. Espírito Santo, revela sobre nós aquilo que o Senhor tem movido na tua igreja, Pai. O porquê, Senhor, das células que se perdem, dos órgãos, Senhor, que ficam enfermos. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos remendo, Pai. Nós não queremos remendar a nossa comunidade, Senhor. Nós não queremos remendar esse ministério, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, traz cura. Cura definitiva, Pai. Fecha feridas, Senhor. Para que possamos experimentar e comprovar a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Abre as nossas mentes, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor sabe se aguentaremos a fermentação do teu vinho. Tenha misericórdia de nós, Pai. Oh Senhor Jesus, abre nossa mente, Senhor. Mostra-nos, Pai, aquilo que temos pecado contra Ti, Senhor. Mostra-nos, Senhor, onde temos errado contigo, Pai. Precisamos ser renovados, Senhor. Eu sei, Pai, que se o Senhor estender a mão, se impor as mãos, Pai, podemos ressuscitar. O Senhor é Deus, Pai. É poderoso, Senhor. Senhor, queremos apresentar diante do Teu altar, Pai, essas vidas feridas, Senhor. Querido, se você conhece alguém que está ferido,
que está magoado com a igreja não, que está magoado com homens, está magoado com situações que aconteceram, coloque essa pessoa na sua mente agora, apresente ao Senhor. Pai, essas são as pessoas. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque ferimos parte do Teu corpo, porque magoamos a Tua noiva, Pai. Eles são a Tua noiva. Nos perdoa, Pai, porque não cuidamos uns dos outros, não suportamos em amor uns aos outros, Pai. Senhor, que esse perdão seja levado a cada um deles, para que haja cura nas feridas. Senhor, troca as nossas vestes, Pai. Tira, Senhor, a veste rasgada. Tira nossas vestes rasgadas, Pai, feridas. Trata em nós, no corpo, essa ferida, Pai. Se essa ferida, Senhor, é causada em alguma área, Senhor, da nossa vida, emocional, profissional, trata essa ferida, Pai, para que esse sangue não venha sujar a roupa nova. Senhor, se tiver sangue nas novas vestes, Pai, que seja seu, porque é só o Teu sangue que nos purifica do pecado, Pai. Senhor, coloque em nós essa nova veste, vestes brancas, alvas como a neve, Pai, do jeito que estaremos nas bodas, Pai, do jeito que estaremos no encontro contigo, Pai, entre a noiva e o noivo. Vestes brancas. Em nome de Jesus, Pai, faz de nós odres novos, renovados, para amadurecer, para receber, sejamos transbordantes da Tua presença, vinho transbordante. Esse é o Seu desejo para nós, vinho transbordante, odres que transbordam vinho. E depois de cheios, amadurecidos, um vinho fermentado, encorpado. O que Jesus disse? Aquele que bebe do vinho velho, nunca mais quer o vinho novo. Amadurece, Senhor. Amadurece em nós o Teu Evangelho. Queridos, às vezes cada um está em uma área. Um é um odre rasgado já. Um é um odre envelhecido. Um já está sendo transformado. E depois de transformado, o odre é cheio e usado para transbordar vinho. O odre, por ser de couro, ele não fica em pé sozinho. Então, se você larga ele aberto, ele transborda. É um saco de couro.
E a boa nova é que Jesus prometeu que faria de nós fontes de água viva que jorrasse. E que jamais teríamos sede novamente. Então esse odre novo, amadurecido, que gera vinho encorpado, transborda e não acaba. Transborda vinho amadurecido, encorpado, do qual é bom e não acaba. Acho que alguém quer um pedido de oração especial, é isso? Quer um pedido de oração especial? Que essa palavra amadureça nos nossos corações. Tome forma, corpo. Que a gente busque ao Senhor diariamente para sermos transformados. Isso não acontece de uma hora para outra. O Espírito Santo vai falar conosco ao decorrer do término dessa semana. Aquilo que Ele quer transformar na gente. Amém? Glória a Deus.